Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, chegando ao fim aqui da nossa série Leituras do Anarquismo. Falamos aí nesse período 13 episódios com vários autores e autoras anarquistas para debater um pouco aí da história. Não é tão completo, que são programas de 1 hora, mas serve para todo mundo ir atrás aí dos autores e ler as obras na íntegra e ter suas próprias opiniões. E hoje estamos aqui para falar sobre um anarquista que também não é tão conhecido, o alemão Rudolf Rocker, com o nosso camarada aqui, o Rafael Viana, que é professor e também pertence ao ITA, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista, para falar aí um pouco do que o Rudolf Rocker pensa sobre nacionalismo e cultura. Salve, Rafael, valeu aí ter colado aqui com a gente hoje. Valeu, agradeço aí o convite, para a gente poder comentar um pouco essa obra clássica aí do anarquismo. Ô Rafael, só começando por aquela clássica, né? Quem que é o Rudolf Rocker? E fala um pouco sobre esse livro que você vai falar, a obra dele um pouco, que pelo que você me falou aqui, são 2 tomos de 700 páginas, né? Então, que você se surpreendeu, né, com o tamanho depois que você foi entrar, né, na obra. Eu já começaria falando que, bem, primeiro eu não sou um especialista sobre a história do anarquismo na Alemanha, apesar do Rocker ter vivido em outros países também, tampouco sobre a obra do Rudolf Rocker. Então vamos dizer que eu fiz uma leitura atenta e tentei sintetizar os principais debates, o que me causou uma grande impressão de que é uma obra que precisa ser digerida, né? Ela não é... Eu acredito que eu ainda vou voltar a esse livro e dialogar, né, com essa obra, porque eu acredito que é uma das grandes obras já produzidas por um anarquista. O autor ele nasceu em 1873, em Mainz, na Alemanha. Ele era filho de pais católicos, mas que possuíam visões liberais, né? Os pais dele morreram jovens, então ele foi enviado para um orfanato católico viveu nesse orfanato, mas logo ele, a partir de um processo de aprendizado de uma profissão, né, ele trabalhou como encadernador, ele se tornou socialista na juventude, né, e se juntou ao Partido Social Democrata, e ele é expulso em 1890 porque ele apoia uma oposição dentro do partido. Ele participou de eventos muito importantes na história do socialismo, como, por exemplo, o 2º Congresso da Segunda Internacional. Essas referências todas da biografia do Rocker podem ser encontradas na obra do George Woodcock. Não tem nenhuma tradução em português, mas ele fez um prefácio de alguns livros, onde ele menciona essa biografia do Rocker. E algo que marcou a vida do Rocker, e acredito que a obra dele também, foi a convivência com os círculos de anarquistas judeus. Quando ele sai da Alemanha em 1892, para escapar da repressão policial, ele se estabelece na França, em Paris, e depois na Grã-Bretanha, onde ele se envolve ativamente com esse anarquismo judeu, que vai influenciar um pouco a tese que ele desenvolve dentro do nacionalismo e cultura, que é uma tese muito crítica das posições nacionalistas e racistas da época também, que ele escreve o livro. Para tentar não me alongar na biografia, ele já abandona a social-democracia e ele, a partir ali já no início do século XX, ele se torna um grande expoente do anarquismo inglês. Apesar de ser um alemão, ele representa o movimento anarquista britânico no Congresso Internacional Anarquista de 1907 e se torna um membro do Bureau Internacional Anarquista. Lembrando que já
o racha da Associação Internacional dos Trabalhadores já tinha ocorrido, havia uma tentativa de reorganização do anarquismo nesse período. É importante também que se diga que o Rocker ele se opõe aos dois lados do conflito da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele não, ao contrário do Kropotkin, que inclusive é muito criticado durante o período, ele se posiciona muito firmemente e ele passa a se afastar desses círculos judeus ali na Inglaterra quando há uma forte presença do sionismo e do comunismo. Então, eu creio também que esses acontecimentos tenham influenciado bastante a sua formação e a sua visão de análise da realidade. Ele também vai ser deportado para a Holanda em 1918 e retorna para a Alemanha. Na Alemanha, ele tem um papel fundamental na construção do Freie Arbeitsunion, né, que é a Associação dos Trabalhadores Livres, precursora do sindicalismo revolucionário alemão, e no contexto da Revolução Russa, onde parte dos anarquistas vai se seduzir pelo processo do bolchevismo, ele se opõe firmemente ao bolchevismo e na década de 20, com a ascensão do fascismo, ele passa a ser um grande opositor ao movimento nazista. Então ele já tinha retornado para a Alemanha em 18, né? E em 26, em 33 ele tem que deixar a Alemanha, lembrando que 33 é o momento da ascensão do Hitler no poder na Alemanha. Acredito que esses acontecimentos da ascensão do fascismo, da Revolução Russa e da formação que ele teve nesses círculos anarquistas da Grã-Bretanha foram fundamentais para a produção teórica desse livro, O Nacionalismo e Cultura. Ô Rafael, aí entrando um pouco nesse livro, você falou que em 1920 ele tem uma posição, né, em relação ao fascismo e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão dele sobre o nacionalismo nesse livro, né? Se resumidamente, obviamente, porque tem 700 páginas só num tomo, mas o que ele fala sobre isso? Eu já peço desculpa que eu provavelmente não vou conseguir sintetizar, talvez, todas as grandes linhas. É uma obra muito rica, mas para contextualizar um pouco a produção da obra, essa obra ele planejou terminar em 33, justamente no ano que o Hitler toma o poder na Alemanha. Ele só consegue, na realidade, publicar a primeira edição em 36 e 37, porque é um livro só com 2 tomos. A primeira edição inglesa só sai em 37 também. Então, esse processo de produção da obra, ele coincide com o processo da crise de 29, a crise econômica, da ascensão do fascismo italiano, o nazismo alemão, o autoritarismo também, que a gente pode considerar fascista na Espanha e em outros países. Então, o centro da análise do Rocker em relação a esse processo do fascismo é que ele enxerga o fascismo, na verdade, como uma continuidade de um longo processo, que não ocorre no final do século XX. Ele vai analisar a formação da ideia de nação e de nacionalismo e também da formação dos Estados nacionais como algo que se desdobra durante os períodos históricos, e o fascismo seria o ápice desse processo. Então ele está dialogando com o fascismo o tempo todo. Em relação à perspectiva do nacionalismo, do Rocker, primeiro ele dialoga muito com uma determinada perspectiva historiográfica e tenta reduzir as ações humanas ao movimento da economia. Ele rejeita esse tipo de análise e ele vai trabalhar principalmente o conceito, que é um conceito nietzschiano e que ele interpreta a sua forma, a sua maneira, que é o conceito de vontade de poder. Então, para ele, o nacionalismo é uma grande ficção, que, na verdade, oculta uma vontade de poder que hoje, a gente atualizando, talvez por um linguajar do anarquismo contemporâneo, seria a dominação. Então, o nacionalismo, na verdade, esconde um processo de dominação a partir da ação de determinadas minorias políticas. E aí ele vai fazer um longo percurso, é uma obra... Ele tem uma erudição histórica muito grande, onde ele consegue, por exemplo, ele analisa desde a Grécia até a eclosão do fascismo, e nessa análise de longo prazo que ele faz, ele vai tentar mostrar que
e aí ele pega muito as teses do Bakunin, né, do surgimento do sentimento religioso, como aquela teologia religiosa, ela na verdade ela é transformada numa teologia política para o Estado, ou seja, as pessoas Bakunin tem essa tese, as pessoas acreditam ao surgimento do sentimento religioso, tem a ver em acreditar numa força superior à sua existência, ou seja, não é uma visão materialista, e o Rocker ele desenvolve essa conclusão que é do Bakunin, mostrando que essas concepções religiosas sobre a realidade, elas também se transferem para o surgimento do Estado. Então, ele é o que ele chama de teologia política, há uma teologia política por trás da concepção estatal de política, né? E ele vai mostrar o quanto, por exemplo, no momento do Império Romano, onde a religião, em específico o cristianismo, vai ser adotado como uma religião oficial, como nesse momento vai se construir uma determinada teologia política estatal. Essa teologia seria o quê? A gente pegar aqui, dando um exemplo muito, muito atual, talvez pegar o quanto esses procuradores da Lava Jato, juízes, acreditam realmente nas suas perspectivas jurídicas quase como uma profissão de fé, né? E o Rocker ele mostra que esse processo de deslocamento de uma teologia religiosa para a política, ela vai consolidar um direito romano, né? Vai consolidar toda essa jurisdição defendida pelos liberais, pelos contratualistas. Ele mostra o quanto esse tipo de teologia política, na verdade, é um grande entrave para a cultura, que é um outro conceito-chave que a gente vai falar mais adiante. Não sei se eu continuo. Não, a gente pode ouvir uma música, então, pra você tomar um ar aí. Melhor, realmente é uma obra de escolha. Então, bora ouvir mais um som aí a gente volta para continuar conversando sobre o Rudolf Rocker. 1, 2, 3, 4. Queime toda a bandeira, destrua toda a fronteira. Seja mais um escravo, não obedeça ao Estado. Não morra por um país que nunca fez nada por você. Não faça o que não quer, pra depois se arrepender. Ao preconceito, somos todos iguais. Não é a cor e o sexo que nos torna menos ou mais. Faça a coisa certa, não seja mais uma meba. É o seu nacionalismo que faz a guerra. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais. Nacionalismo nada nos traz, nós somos todos iguais.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero. Estamos aqui com mais uma edição do Leituras do Anarquismo, hoje falando sobre o anarquista alemão Rudolf Rocker, com o Rafael Viana. Ô Rafael, me diz um negócio, antes de você tomar esse fôlego aí do primeiro bloco, eu queria que você falasse também um pouco, que você até falou, né, da questão, você usou um exemplo contemporâneo dos procuradores do Lava Jato, que de fato tem uma crença naquilo. Eu queria que você falasse sobre essa questão aí da formação do Estado, a questão dessa crença, né, que o nacionalismo expressa, né, nos indivíduos e, enfim, na sociedade como um todo. Bem, isso é um tema central do primeiro tomo do livro do Rocker, onde ele vai desenvolver uma hipótese para o surgimento do Estado Nacional. O Rocker, ele confronta as teses do materialismo histórico, em específico do marxismo, dizendo que a gente não pode entender a formação do Estado Nacional como uma consequência lógica do desenvolvimento dos modos de produção. Ele, na verdade, vai afirmar que o nacionalismo, a aparição do Estado Nacional, ela tem relação com uma aspiração política de dominação dessas minorias políticas. Minorias que vão mudar as suas formas de dominação ao longo da história, né? Se a gente pegar a dominação na Grécia ou em Roma, ou depois da Revolução Francesa, a gente vai ver que o modo com que essas elites políticas dominam o povo ocorre de maneira diferente. Para ele, no momento da decadência das instituições do Império Romano que há o surgimento dessas instituições estatais. Lembrar que o Estado Romano o Império Romano foi um dos maiores impérios em termos geográficos e históricos já existentes na história da humanidade, e ele mostra o quanto essa teologia política que está por trás dessa concepção absolutista da política, que esconde uma vontade de dominação dessas minorias, o quanto isso também vai resultar na criação do Estado, né? E aí ele, obviamente, ele vê também os aspectos financeiros de como a economia se ligou a esse processo de formação dos estados nacionais. E ele também, nesse processo, ele vai analisar os movimentos intelectuais. Em específico, ele está dialogando com as doutrinas do contrato social, com todos aqueles teóricos, tanto do Renascimento, do humanismo, mas também do iluminismo, onde ele vai mostrar, e ele vai sustentar uma tese seguinte, que esses caras não estavam buscando a liberdade. Inclusive, ele vai fazer uma crítica muito forte ao Rousseau, ao Hegel, ao próprio Maquiavel, onde a tese principal em relação a esses pensadores é que esses pensadores, na verdade, substituíram uma forma de dominação religiosa por outra, que seria uma nova religião, que é a religião do Estado, no sentido de que onde o Estado acaba ganhando um papel absoluto dentro da política. Ele também vai bater muito na filosofia alemã, onde ele mostra o quanto essa filosofia alemã, apesar de proclamar princípios de liberdade, ela, na verdade, estava proclamando a submissão da comunidade e do povo ao Estado Nacional. E ele mostra, e aí ele fala algo muito interessante, isso eu acho que é algo que a gente deveria levar em consideração, né? No anarquismo há uma cultura política, por vezes, a gente não dá muito valor aos nossos teóricos. Então, por exemplo, há uma tradição dentro da historiografia sobre os Estados nacionais que reconhece que o sentimento de nacionalismo é uma invenção, né? Ele foi criado pelos Estados nacionais. É curioso que, por exemplo, eu me graduei em História e toda essa historiografia sobre o nacionalismo e os Estados nacionais, ela está mais ligada ao marxismo ou às teorias, uma historiografia mais liberal. A gente não vê as análises anarquistas. E o Rocker, muito antes dessa historiografia dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, sobre os Estados nacionais, ele já está dizendo que o nacionalismo é uma invenção. O nacionalismo é uma
uma produção política, uma ficção criada pelos Estados modernos. Isso, se a gente for... E aí é interessante também que durante toda a obra ele vai dar exemplos do que ele está falando. O método da obra do Rocker é muito importante também. Ele não fala nada sem ele fundamentar historicamente. Ele está sempre fundamentando com exemplos históricos. Um exemplo que ele dá é o exemplo da Itália, né? Na Itália se produziu a consciência nacional depois que o Estado Nacional foi criado. Isso aí pode ser aplicado em qualquer parte do mundo, né? Acredito, acho que era o Garibaldi que dizia, né, que criou o Estado Nacional Italiano, mas é preciso se criar italianos, né? Então o Estado Nacional ele antecede o sentimento de nacionalidade. Ele também vai bater muito nessa visão que o fascismo resgata dos pensadores românticos, que são aqueles pensadores, para quem não sabe, romantismo ele é um movimento literário, filosófico do século XIX, que vai tentar encontrar raízes dos estados nacionais no passado, por meio do folclore, das músicas. E o Rocker, ele é muito duro ao tratar esse fenômeno. Ele diz que é um absurdo, né, esse tipo de construção, porque esse movimento literário não corresponde à realidade, né, dos povos. Então, se a gente pudesse sintetizar em uma frase, para não me alongar mais, é que para o Rocker, tanto o Estado Nacional é uma vontade política dessas minorias para criar um sistema de dominação, quanto o nacionalismo é uma ficção produzida por essas minorias dentro de uma instituição política estatal, por meio da cultura, por meio das ideias, por meio das produções filosóficas, culturais, etc. Ô Rafael, esse livro foi escrito quando? Eu me perdi nessa parte. Ele publica em 1936 a primeira edição, mas ele ficou mais de 10 anos produzindo essa obra. Ele começou ali provavelmente na década de 20. Porque eu vejo muita... Quando você falando, eu vejo coisas muito próximas do debate contemporâneo, né? Acho que não só do anarquismo, como em geral, né? Da política, né? E aí, nesse sentido, você me disse em off que ele não é um escritor que só escreve sobre anarquismo, né? Ele escreve sobre a sociedade que ele tá inserido ali, enfim... Que normalmente a gente tende a pegar muitos anarquistas e não ler essa parte, né, da obra deles. A gente pega muito falando sobre o anarquismo em si. É isso mesmo? Ele escreveu sobre mais assuntos? Ele produziu, inclusive, o Rocker produziu alguns, além dessa grande... Essa é a maior obra dele, mas ele escreveu um livro sobre o sindicalismo revolucionário também. Ele tem outras obras que influenciaram, obras mais panfletárias, vamos dizer assim, que falam mais de anarquismo e da sua estratégia de luta social. Porém, o Nacionalismo e Cultura é uma obra de análise da realidade. Então, quando ele analisa o nacionalismo, ele está dialogando com uma grande literatura científica da época, onde ele está dizendo o seguinte, olha só, os argumentos que vocês estão utilizando para fundamentar a existência de uma nação, eles não se sustentam na realidade. Então ele vai se digladiar com esses argumentos o tempo todo, ele vai desmontar cada um desses argumentos. Exemplo, o argumento de que uma nação seria uma comunidade moral de hábitos e interesses. Então, o que alguns filósofos chamaram de espírito do povo. Ele fala, olha, não existe isso, a gente não pode... Existem nações com vários tipos de populações vivendo em seu interior. E ele dá inúmeros exemplos. A gente pode pegar o exemplo da Espanha, né? A gente pode dizer que o Estado espanhol, com os movimentos de independência, na Catalunha, no País Basco, é possível definir a nação a partir dessa comunidade, a partir dessa unidade étnica, e ele também aponta, é impossível ressaltar uma comunidade de interesses quando a gente tem uma divisão de classes sociais na mesma. Eu acho que isso dialoga muito, inclusive, com o tempo presente, quando ele mostra que as burguesias nacionais, na verdade, elas não têm interesses nacionais, elas têm interesses comerciais e empresariais.
e elas se movem dentro desses interesses de acordo com a conveniência, e ele vai usar inúmeros exemplos para isso, né? Eu acho que isso dialoga bastante com aquela ideia uma ideia que, por exemplo, o Partido Comunista sustentou nos anos 50 de uma suposta burguesia nacional, que o Ciro Gomes defende, inclusive tem um vídeo do Ciro, né, quando ele fala dos interesses nacionais do empresariado, ele falando para uma série de empresários dentro de uma sala, e os empresários começam a vaiar ele. É uma coisa assim surreal, mas que mostra um pouco que a burguesia, os interesses nacionais da burguesia são totalmente relativos. Ele também dialoga com uma determinada perspectiva e defende que uma nação se origina a partir de uma comunidade linguística. Ele vai mostrar que não, que um idioma... Primeiro que não há um idioma... Existem várias nações onde não possuem um idioma único. Se tem o exemplo da Espanha, mas a gente poderia citar outros, na Suíça, na Alemanha, nas próprias comunidades, nos próprios países latino-americanos, com uma infinidade de idiomas indígenas, uma infinidade de idiomas e dialetos, onde ele mostra o seguinte, que o próprio idioma é um organismo em constante circulação, que ele não obedece à limitação das fronteiras nacionais e nenhuma regra fixa, né? E que a cultura, que é o grande centro do debate do Rocker, ela na verdade, ela influencia e coloca essas marcas na linguagem. Então, a gente não poderia definir o Estado-nação, as fronteiras nacionais a partir do idioma, porque a linguagem é uma expressão dos seres humanos, os seres humanos estão ligados entre si socialmente, as ações sociais elas extrapolam as fronteiras nacionais, porque a cultura ela não possui fronteiras. Então, e ele diz o seguinte, tem uma frase interessante que ele fala: quem pode dizer com segurança quando é que as pessoas na Itália e na França deixaram de falar latim e começaram a falar italiano e francês? Qual foi o momento? A coisa é muito fluida e possui influências culturais que são transnacionais, que passam atravessam as fronteiras nacionais. Certo. Bom, vamos ouvir aí mais um som e entrar no intervalo, daí a gente volta para continuar conversando aí sobre essa obra do Rudolf Rocker. Mano, como diz o Sabotagem, é o seguinte, se não tem um rap nacional que nem P3, rap em rude e Sabotagem, a periferia tá perdida, ladrão, é isso. Eu vejo ao longe um patamar constante de um sobrevivente que compreende, entende, sempre fez que lembre que o poder nada mais é que ser notável. Pode crer que a justiça divina é inviolável, o compromisso é como o povo, é o X da questão, é o resgate do ladrão, a música do irmão, a recuperação, dotada de reflexão. Aí, João, pode crer, Sabotagem. Rap é o som e tem o dom da imaginação, trilha sonora e facção, VPN, rapnacional.com. Bem-vindo ao jogo, ao dicionário marcado. Também é claro, um caçador de embalo, que empapuçado do lixo que a fome forma com vício, que deixa exausto, confisco segundo as leis de um livro, total afinco. Não sou Dom Pedro, mas opinto, pelo bem do rap eu fico, embaço, critico. Fui chamado pro palco pelos parceiros apoiados, se a controvérsia dispare, reaja ou fique calado, porque a cultura aqui é nossa, mexeu com nós é roça. Rap é compromisso, é como um míssil que destroça, é coisa nossa, da favela abrindo a porta, só periferia que domina tal proposta. Saúde multi é ter poder, viver com proceder, esqueça, esse já fez, um dia eu fiz e vai fazer tipo Davi, Pudim, Coruja, Alex T, na humilde, o bom malandro sei que irá seguir, Deus primeiro, depois os guerreiros, essa é a nossa cara. Lu, Pisquila, Baianinho, Uraca, protege a vida fraca, o fio da navalha, no extremo nunca treme, lá não deixa falha, não muda nada, tendo respeito na quebrada, fita dominada, sempre em distância dos canalhas, que quanto mais cê fala pelo crack vende a alma, pra quem secou, quem jogou fraco, a nós nativo outra vez, com uma vantagem porém, não provar nada a ninguém, respeito é pra quem tem, saiba você também, KLJ, talento é pra quem tem, ele é um bom rap do trem, em que o mundo tem claim, todo rap que escreve fará livros também, todo talento tem vaidade, aprendi assim. A cultura é nossa, estrutura reforça, rap é compromisso como um míssil destroça. A cultura é nossa, estrutura reforça, rap é compromisso como um míssil destroça. A cultura é nossa, estrutura reforça, rap é compromisso como um míssil destroça. Na Zona Sul é assim,
só os filha da... Rapping rude não se ilude, tem que ter muita atitude. Essa é minha virtude, sempre cordial e nunca rude. A zona sul é os loucos, respeita sempre os outros, não esconde o jogo. Veja a função então, discriminação é o cão, ofensa não, aí respeito então. Quem é respeitar só não tem crença, só os filha da p... e não compensar, mente Zulu enfrenta. Eu sei que é fudido o inimigo, tô decidido a lutar contra essa... É comigo sim, não tô perdido, sabotagem potencial RZO, estão comigo sim. Se existe uma barreira entre corações, eu vou até o fim. Aumento sim volume, é o rap, Heliópolis no rádio, só som que é do c... vou dizer é do caralho. A bola rola da hora, ratatá faz gol. Quem é favela não ignora. Vejo os ladrão, só na união. Humilde então, considero irmão, assim que é ladrão. Atitude e união, potencial sabota, posse e mente, RZO é a razão. No fundo do meu coração, isso não é ilusão. Humilde sempre vou seguir, sem querer ser The Master P. Aqui no Brooklyn, o samba e o rap fazem fé enfim. Cheque, mas não mate, corra atrás, sei que é capaz. A minha nacionalidade enxerga longe a atividade. Brasil sempre pra frente, a banda podre é uma serpente, indelinquentemente prejudicando a nossa gente. Religiões que não são tudo, eleições que tumultuam. A luz no fim do túnel é o futuro, eu não me iludo. Um paparazzi faz de ti um alvo da ganância, desencana a fama que matou Diana. Rimando estou também low, nobre voo, se pintar, pinota milhão de beco, olé. Pode crer, filho do vento, tipo no rolé, conhecido e tal, tipo profissional, Pelé. Sabotagem, mas nível de verdade, assim que é, assim que é, assim que é, assim que é. A cultura é nossa, a estrutura reforça. Rap é compromisso como um míssil, destroça. A cultura é nossa, a estrutura reforça. Rap é compromisso como um míssil, destroça. A cultura é nossa, a estrutura reforça. Rap é compromisso como um míssil, destroça. A cultura é nossa, a estrutura reforça. Rap é compromisso como um míssil, destroça. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Fala, Flavião, beleza, mano? Beleza. O que você tem feito? Nada. Nadaware, bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br. Madrex, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madreds.com.br. Ô minha neta, onde você vai com essas roupas doidas? No meu tempo a gente não usava essas coisas. Ah, vô, você nem tá ligado. Eu tô vestida com as roupas da Moicana. Boné, camisetas e moletons, tudo com a temática da verde que a gente gosta. Moicana Cultura Alternativa, contra a cultura sob efeito de canabinoides. Acesse moicana.com.br e sinta esse efeito. Galera, 4h20, vamos aí? Demorou, hein? Cara, que bong da hora! E esse de chavador aí, mano? Que louco! Comprei na Bongada Head Shop. Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada_Loja. Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter sua pele, cabelo e barba sempre limpos e hidratados. Produtos Barba Rubra são balme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós-barba.
good-looking beard. No, there's nothing like a man with a good-looking beard. barbarubra.com.br. Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural. Na loja Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra, canecas, camisetas e bonés, coleção tatu, coleção barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeard.com.br. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Voltamos com o Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Mais um episódio do Leituras do Anarquismo. Hoje aqui com o Rafael Viana falando sobre o Rudolf Rocker e a sua obra, a sua grande obra, grande mesmo, né? De tamanho, Nacionalismo e Cultura. Ô Rafael, você falou aí no final sobre essa questão do idioma e tudo mais, e eu fiquei pensando aqui sobre a questão racial, né? O Rudolf Rocker, um alemão que viu ali a ascensão nazifascista, né? Os primórdios dela, vamos dizer assim. O que ele pensa sobre isso, né? Em relação, fazendo essa ligação aí entre nacionalismo, então essas mudanças idiomáticas, né? Que ele disse, a raça, o racismo, como que ele pensa nisso? Isso é muito importante na obra dele, porque o contexto que ele vivia, exatamente o que você disse, de surgimento e difusão dessas teorias racistas na Alemanha. Não só na Alemanha, né? Mas as teorias eugênicas, teorias que tentam encontrar a tese da raça ariana, e o Rocker ele vai fazer uma crítica demolidora dessas teorias. Então ele primeiro, depois dele ter demolido o surgimento do Estado Nacional e da ideia de nação a partir de elementos históricos, ou seja, ele vai usar a história, vai usar a pesquisa de investigação para implodir essa ideia de mostrar que essa ideia da nação é uma nação inventada. Ele avança o argumento dele para criticar a ideia de que a nação se baseia numa determinada raça. Ele está dialogando com esses teóricos racistas, ele está destruindo, pisando nesses teóricos racistas a partir da história e da ciência. Isso também é muito importante, porque o Rocker, em todo momento, ele usa a ciência e a história para implodir esses argumentos. Então ele... claro, né, o pensamento dele também possui certos limites naquele período, porque ele está se movendo dentro de um determinado quadro científico e cultural da época. Então ele diz que ele começa dizendo que esse conceito de raça ele não é nada firme nem imutável, né? Que é algo que, para ele, a raça é um conceito de natureza biológica artificialmente criado, né? Ou seja, é um conceito que determinados pensadores criaram para tentar explicar a realidade naquele momento, mas ele vai desmontar a tese, essa tese racial que circula ali na Alemanha, do que fundamentaria essa raça. Então ele primeiro destrói a tese de que seriam grupos sanguíneos. Você consegue definir claramente cada raça a partir disso. Ele usa diversos cientistas, ele bate num teórico racista que é o Gobineau, né, que o Gobineau ele faz da raça as ideias centrais das mudanças históricas, e o Rocker mostra que isso é uma bobagem, que o Gobineau, na verdade, ele requenta uma ideia da aristocracia. Então ele muda, se antigamente a aristocracia falava que as grandes mudanças eram os grandes homens nobres, as grandes lideranças da nobreza, o Gobineau, que é um teórico racista, vai trocar isso pela raça, né? Claro, é um teórico racista, a raça ariana alemã. E ele fala o seguinte, que esses teóricos racistas, na verdade, eles escondem um desejo de dominação, de infundir nos seres humanos uma fé na imutabilidade da desigualdade social. Então eles criam uma teoria para dizer, olha, essa desigualdade social ela é biológica. E o Rocker ele vai destruir esse determinismo biológico no sentido de que isso leva a um fatalismo, que ele não pode aceitar. Então ele fala que esses representantes dessas teorias racistas tentam dar um verniz científico para essas
teorias raciais, mas na verdade eles estão projetando os desejos racistas e de dominação nessas teorias, né? E essas teorias, elas não se sustentam do ponto de vista científico, né? Ele também está dialogando com essa ideia de que há uma disposição genética determinada. Ele vai mostrar, olha, isso no momento que ele escreve o livro, esse tipo de debate científico ainda estava começando, engatinhando, mas ele mostra, a gente não sabe, a gente não pode dizer, porque essas disposições hereditárias, que hoje a gente chama de genes, né, elas não são signos imutáveis, né, elas são muitas qualidades, a maioria das qualidades psíquicas e sociais dos seres humanos são influenciadas pela educação, pelo ambiente cultural, pelo ambiente social, pelo ambiente econômico, né? E ele também destrói essa ideia de que que o ser humano, na verdade, que é uma ideia que também essas teorias racistas vão requentar daquelas teorias liberais. Por exemplo, Hobbes fala que o homem é o lobo do homem, então há uma maldade inerente ao homem social e o Estado é necessário para conter esse tipo de maldade. E os teóricos racistas vão transferir essa visão, essa análise social reducionista, determinista, para a raça. Vão dizer, não, tem instintos, né? O fascismo sempre trabalha com essa coisa. Os seres humanos têm instinto de violência, não tem como construir uma nova sociedade. E o Rocker vai dizer o seguinte, de que beleza, então o ser humano é dominado pelos seus instintos. Então dá um exemplo muito interessante, que ele fala, muitas pessoas passam fome no globo terrestre. Por que essas pessoas, nem todas as pessoas, ou melhor, a maioria dessas pessoas, não devoram os alimentos e satisfazem esse instinto primário? Porque a alimentação é um instinto primário, né? A fome. E aí ele vai responder, ele vai dizer, simplesmente pela força da cultura, a força dos hábitos, a força da educação, a força das instituições políticas opressivas. Então o temor à opinião pública, o temor da coerção, o temor da violência fala mais forte que os instintos. Logo, a gente não pode dizer que os seres humanos são determinados pelos instintos, ou seja, essas ideias religiosas, políticas e morais têm forte efeito nas condições sociais, né? E ele não esquece, só para ressaltar aqui, que o Rocker não é um culturalista. Ele não acha que a cultura determina tudo e que a economia não é nada. Então, ao longo de toda a obra, ele mostra também como a economia também determina essas questões e se associa à questão cultural. Só que o tema da obra dele é cultura. Então ele está falando dessa questão. Ele vai fazer uma crítica ao antissemitismo também, o que para o período, imagina, um cara nos anos 30 escrevendo contra o antissemitismo, sendo alemão. Isso é algo para a gente pensar o quanto é interessante essa postura dele, né? Esse combate antirracista que ele vai fazer. E ele termina falando o seguinte, que o nazismo é uma colagem de lugares comuns capitalistas com a manipulação das consignas socialistas. E que essas teorias racistas, elas na verdade podem ser comparadas às pessoas que tentam, por exemplo, ele dá um exemplo lá, mas tentam ver o destino a partir da borra de café, sei lá o quê. Então ele é muito duro e ele tenta faz uma crítica muito pesada, usando a ciência da época, usando as discussões sociais da época contra o racismo. Já até esqueci o que você me perguntou inicialmente, além disso, né? Porque realmente a obra é tão fantástica que a gente se perde. Não, mas isso mesmo, a questão racial para ele. Mas você também falou agora aí sobre a questão que ele não é um culturalista, né? E que às vezes, quando a gente, como a obra dele é sobre cultura, acaba que a gente pode já pensar isso, né? Mas não sendo, o outro tomo, que é o segundo, ele fala mais sobre cultura, né? O que ele fala exatamente sobre cultura, não sendo ele um culturalista, né? Aí a gente poderia definir rapidamente o que é o culturalismo, que é essa ideia de reduzir todas as ações humanas a ações culturais. Isso seria uma coisa. Na luta política, como é que isso se traduziria? Seria eu acreditar que as mudanças sociais profundas vão acontecer a partir de uma conscientização cultural, das mudanças culturais. O Rocker, de maneira alguma, ele acredita nisso. Ele acha que, ao contrário, ele acha que o Estado, que é essa instituição política que traduz uma vontade de dominação, e a nação, que é essa ideia construída para incutir, a partir da educação, uma dominação cultural sobre os seres humanos,
ele na verdade é um impeditivo para o desenvolvimento da cultura. Só que a cultura para o rocker é entendida com C maiúsculo, vamos dizer assim. Cultura para ele não é só, sei lá, uma dança, algo que eu escrevo. Cultura é um conjunto de relações sociais que ele define da seguinte maneira. A cultura diferencia civilização como domínio da natureza externa pelos homens. Então a cultura seria um refinamento psíquico da existência física, né? Então o homem, eu acho que ele desenvolve, na verdade, aprofunda aquela tese do Bakunin, quando o Bakunin fala que o ser humano se torna ser humano quando ele nega a sua própria animalidade. O Bakunin tem um texto clássico, aquele texto dele, Considerações Filosóficas sobre o Fantasma Divino, onde ele está criando uma ideia de ser humano, onde o ser humano se torna ser humano ao negar a sua parte animal, porque ao fundo nós somos animais também, né? Não podemos negar esse componente natural que nos forma. E o rocker, ele vai, na verdade, por isso que eu acredito que ele é bakuniniano nesse sentido, porque ele vai mostrar que a cultura, na verdade, é uma consequência lógica do tornar-se ser humano. E ao criar a cultura, seria uma forma de expressão especial da própria natureza. Então ele está retomando lá aquela ideia do Bakunin de que a humanidade não é o ser humano não é uma oposição à natureza. O ser humano como diria o Elisée Reclus, é a consciência da natureza. O ser humano é a natureza tomando consciência de si mesmo. Então a cultura ela passa a ser uma expressão que só é criada pelos seres humanos, né? E a ideia central de cultura é que o homem não se submeta cegamente aos fatos naturais, né? Então, cara, tá aí um pouco assim, dialogando nos anos 2000, era muito comum o primitivismo, né? Dando anarquismo, se divulgava muito, né? O que eu acho uma completa besteira, e se a gente for ler o Rudolf Rocker, quem lê o Rudolf Rocker nunca mais vai acreditar em uma palavra do primitivismo, porque o primitivismo sustenta a ideia de que a gente tem que negar o simbólico, mas o simbólico, as expressões culturais do ser humano, a capacidade dele abstrair, de imaginar, de criar uma ideia, é o que o torna humano. Isso é uma expressão, uma consequência do rocker para a natureza. Eu não sei se ficou muito abstrato, porque realmente é um tema, digamos assim, difícil de ser debatido. Não é um tema, não é um debate fácil. Ele está fazendo um debate muito profundo. Inclusive, eu acho que ele também se influenciou pelo Kropotkin, que o Kropotkin, na obra Apoio Mútuo, ele diz o seguinte, que o que garante a sobrevivência do ser humano numa situação em meio a uma natureza selvagem é justamente a capacidade dele ser solidário. O rocker, ele desenvolve isso dizendo que a cultura é a possibilidade prática do ser humano superar os seus processos naturais primitivos, né? E eu concordo totalmente com isso, né? Porque se não fosse a cultura, com C maiúsculo, na visão do rocker, a gente estaria, sei lá, fazendo o quê? Agindo, talvez se agredindo por disputa de território, né? Ou por comida. Ou morto, né? Ou morrendo, né? Então, essa noção de cultura, ele não é culturalista por isso. Ele entende a cultura como um fenômeno que é uma continuidade da natureza, mas que a produção cultural do povo, que extrapola as fronteiras nacionais dos estados, ela, na verdade, ela é atrapalhada e ela é obstacularizada pela formação dos estados nacionais. E aí a segunda tese dele sobre a cultura, que é principal no segundo tomo, onde ele mostra o seguinte: ele vai sustentar uma hipótese de que em todos os períodos históricos onde havia centralização política, absolutismo político, unidade política, essa cultura com C maiúsculo se fragilizou. Então ele volta lá na Grécia, ele mostra, a Grécia, inclusive, ele diz, a cultura grega não era só grega, ela teve influência de uma cultura egípcia, teve influência de uma cultura oriental, e o momento mais vigoroso da cultura do ser humano na história foi nesse momento de descentralização política. Certo. Bom, realmente é um tema bastante rico. E aí por isso que a gente fala sempre pro pessoal ir atrás dos autores e ler, né? Porque
o podcast acho que serve para isso, pra gente saber mais ou menos e ir atrás já com uma ideia da coisa, né? E então vamos ouvir aí mais um som, aí a gente volta para continuar conversando aí sobre essa obra bastante complexa e grande aí, né? Voltamos aí com o último bloco do Desobediência Sonora com mais um episódio da Leituras do Anarquismo, né? Enfim, uma pena chegarmos aí ao último bloco sobre essa grande obra aí do Rudolf Rocker, que fala sobre nacionalismo e cultura. Ô, Rafael, você falou aí no último bloco mais sobre cultura, né? Eu queria que você desenrolasse um pouco mais e depois você desse uma pincelada também sobre o que ele acha sobre ciência né? Porque você enxerga uma ligação, né? Quando ele diz que as coisas, que o Estado barra o funcionamento da cultura, vamos dizer assim, cientificamente a gente pode pensar que tem alguma ligação também, né? Sim, com certeza. Essa tese que ele sustenta, ele vai provando, né, ou tentando provar, para quem é mais crítico com a posição dele, ao longo do seu livro, de que essa vontade de poder, na verdade, ele usa também o termo domínio, dominação, que está formalizada na ideia na construção dos Estados nacionais e na ideia de nação, vai criando esse obstáculo em relação à cultura, né? E eu acho que aí ele deve ter se influenciado muito pelo Kropotkin, porque o Kropotkin também sustenta na obra dele, que acho que é o Campos, Fábricas e Oficinas, salvo engano, onde o Kropotkin sustenta a tese de que a ciência, na verdade, é um patrimônio coletivo de toda a humanidade, assim como a gente também acha que a riqueza produzida no mundo, enquanto socialista, é patrimônio da humanidade, de quem produziu, né, e não de quem se apropriou. Então, o Rocker, inclusive, vai mostrar o quanto em determinados momentos de grande centralização política, essas instituições estatais se apropriam e sugam esse grande vigor cultural produzido entre os povos. E essa cultura produzida entre os povos não está nunca
na visão do rock, é restrita a uma fronteira nacional ou a um determinado povo. Ele mostra, inclusive, ao longo de todo o livro, o quanto inúmeras obras de arte, de arquitetura, pinturas, literatura foram produzidas, e costumes e hábitos foram produzidos a partir das relações entre os povos. Então, se a gente fosse aplicar a visão do rocker ao olhar o eurocentrismo, a gente diria o seguinte: o eurocentrismo é um tipo de mecanismo que ele se apropria de um conjunto de hábitos culturais que não estão restritos à Europa, e ele diz que é tudo da Europa. E aí talvez a forma da gente combater isso usando o rocker seria mostrar o seguinte: olha, dentro desse grande conjunto que vocês chamam de produção europeia, tem uma série de produções culturais, científicas, saberes históricos que foram produzidos por inúmeros povos. Então, eu estava pensando aqui, você falando sobre isso. Então, quando a gente diz então que algo é estritamente eurocêntrico, a gente acaba negando um pouco de que os europeus absorveram essas questões através da dominação de vários saberes e várias tecnologias que vários povos dominados tinham. Então, quando a gente diz que tudo é eurocêntrico, a gente acaba jogando todas as tecnologias e os avanços, né, da humanidade para o colo dos europeus, em vez de a gente reafirmar o contrário. Falar, não, tudo isso que os europeus estão dizendo que é deles, na verdade tem um conjunto de coisas de outros povos ali no meio, né, que foi dominado e absorvido por esses europeus, né? Perfeito. Acho que o que você colocou é exatamente isso. Se a gente reduz o conjunto de saberes europeus a uma mera centralidade desses saberes, e a gente não identifica dentro desse conjunto sistematizado de saberes essa contribuição dos inúmeros povos do mundo, a gente acaba sendo eurocêntrico também, porque a gente diz, olha, então esses avanços científicos aí são todos da Europa e não tem nada e nenhuma contribuição de outros povos. Por exemplo, quando ele analisa a Grécia, ele diz que, na verdade, a Grécia sintetizou uma coisa que incorporou, se apropriou de outros saberes ali, saberes babilônicos, persas, egípcios, etc., né? Ele também vai, em relação à ciência, ele vai desenvolver esse pensamento, né? Primeiro dizer que o Estado e essas formas econômicas que lhe dão sustentação, eles vão, na verdade, fossilizar e esterilizar o desenvolvimento do pensamento científico. E ele diz que, na verdade, a ciência deve ser compreendida como algo que também é produto da humanidade, da cultura, né? E eu acho que aí ele traz questões bem interessantes para a gente pensar a nossa realidade. Ele vai analisar a ciência como um patrimônio que possui algo de universal, no sentido de que reside na própria constituição do pensamento humano. Se a gente for pegar, por exemplo, eu estava lendo um livro, acho que foi ano passado, de arqueologia cognitiva, que eu recomendo, que é muito interessante, que é o título é Pré-História da Mente, onde esse arqueólogo cognitivo vai chegar a conclusões, isso agora, né, contemporaneamente, a conclusões muito similares ao Rudolf Rocker, né, que na própria constituição do Homo sapiens, ele identifica um certo componente universal na capacidade do ser humano em analisar a realidade, pensar a realidade e abstrair também. Com isso eu não estou dizendo que a ciência ela é neutra, que a ciência não possui influências ideológicas e teóricas, mas assim, acho que o que o Rocker está defendendo é que há uma capacidade universal de todos os povos de compreenderem a natureza, elucidarem a realidade, e ele, inclusive, vai mostrar que ele tem um subcapítulo inteiro para isso, quando ele mostra o momento de nascimento do método científico. Ele reforça esse mesmo argumento anterior de que
os precursores desse pensamento científico na Europa, que a gente estuda muito. Eu sou professor de história, dou aula sempre, todo ano, sobre isso, como nasceu o método científico, a influência do Renascimento, do humanismo, do iluminismo. E ele mostra o seguinte, ele vai falar, olha, esses precursores, eles beberam em fontes egípcias, eles beberam em conhecimentos do Oriente, eles beberam em conhecimentos de outros povos, então a gente não pode dizer que essa produção desse método científico é europeia. E eu acho que ele dialoga um pouco com uma entrevista que o Juan Carlos Metioso deu, virou um livro, né, para o Felipe, onde ele fala, o Metioso vai rejeitar um pouco essa noção, rejeita totalmente a noção de ciência latino-americana. Então a ciência, a boa ciência feita em qualquer lugar do mundo, ela pode ser utilizada para a nossa análise da realidade, né? E ele também mostra que os avanços científicos também, em geral, são influenciados pelos contextos de mudança social. E as grandes transformações, revoluções e mudanças também abrem caminho para as mudanças da ordem do pensamento. Por isso que ele também não é um culturalista, ele não acha que o pensamento vai mudar por si mesmo, ele acha que é preciso ter mudanças radicais, revoluções profundas no campo da economia, da política, que destruam esse sistema de dominação econômica e político, que quebrem essas travas que impedem o florescimento da cultura dos povos. Então ele está dizendo, olha, se a gente fosse assim, fazer uma comparação, se o Bakunin deu desenvolvimento no campo do socialismo para falar que a produção de riqueza é patrimônio de toda a humanidade, se o Kropotkin fala que a ciência é patrimônio de toda a humanidade, o Rocker está falando que a cultura também é um patrimônio de toda a humanidade e assim deve ser compreendida. Aí, para finalizar mesmo, eu sei que eu já estou me alongando e acelerando, porque a obra realmente é grande, mas eu chamaria atenção também, nesse debate da ciência, do tipo de metodologia usada em toda a obra do Rocker e no tipo de debate que ele faz de metodologia de análise histórica. Então, ele também é um precursor em relação a isso, né? No primeiro tomo, no primeiro capítulo, ele tem um capítulo chamado A Insuficiência de Todas as Interpretações Históricas. Nesse capítulo, ele está criticando o economicismo, essa ideia de que todo evento histórico e social é resultado das condições econômicas. Eu acho que a esquerda um pouco, às vezes, cai nisso quando acha que, a piora das condições vai automaticamente motivar um desenvolvimento da luta social. Ele vai mostrar que o poder, né, o que ele chama de vontade de poder, também é um dos estímulos para os eventos históricos, né? Ele mostra, aí ele dá o exemplo da conquista da América Espanhola. É possível reduzir essa invasão que os europeus protagonizaram, esse massacre que eles protagonizaram na América a questões econômicas? Para ele não, para ele tem uma questão de uma política de poder, né? E ele vai também ressaltar que às vezes a burguesia pode agir contra seus próprios interesses econômicos. Eu acho que o exemplo mais claro é dessa conjuntura maluca que a gente está vivendo, né? Óbvio que hoje a burguesia tem um interesse, mas se a gente pensar aí, a destruição do mercado interno favorecia a burguesia nacional, que se beneficia do mercado interno, de nenhuma forma, mas eles continuaram apostando nisso porque tem também uma vontade de dominação que atravessa o tecido social. Então ele chama atenção que as condições econômicas sozinhas não podem modificar a estrutura social. É preciso mudar a economia, mas é preciso também dar atenção para a política, para essas transformações políticas que obstacularizam o desenvolvimento da cultura. E ele também ressalta, concluindo, que na história, né, para a gente analisar os eventos históricos, a gente tem que ver as relações internas de causa e efeito, e a gente não pode adotar a tese do naturalmente necessário. Isso acontece porque não tem jeito, seria assim, né? Então, ele, por exemplo, para analisar a Primeira Guerra Mundial, ele diz que as questões econômicas foram importantes, mas que haviam também fatores políticos de dominação que influenciaram, né? Então, o papel do pesquisador para ele seria pesquisar essas relações e ver
as conexões entre o que hoje a gente contemporaneamente chama de esfera, né? Esfera cultural, econômica e política, e ter uma visão talvez um pouco menos, uma visão menos dogmática, né, ao tratar com as mudanças da realidade, né? Ele rejeita essa noção de leis históricas, então está próximo do Malatesta, né, quando identifica também a importância das aspirações e do desejo, e ele diz também que, ao contrário das leis cósmicas, físicas, a história possui elementos políticos, culturais, que não obedecem a essas regras rígidas, né, fatalistas. Então, ele faz uma crítica ao marxismo muito dura, que ele acha que o marxismo acaba incorporando uma visão um pouco fatalista, de fatalismo social, ao incorporar uma visão hegeliana de marcha da história. Pô, Rafael, infelizmente aí estamos chegando ao final. Tem uma notícia boa para você. Você conseguiu tratar muito bem. Conseguiu fazer um resumo muito bom, pelo que você estava falando que ia ser difícil, mas acho que deu para a gente tocar bem aí em vários pontos muito importantes para o anarquismo e fechar bem essa série aí do Leituras do Anarquismo. Queria te agradecer aí por ter vindo conversar com a gente, ter esse baita desse trampo aí de fazer esse resumo aqui e compartilhar com a gente. Valeu, eu agradeço aí, né, a oportunidade de falar sobre esse autor e essa obra. Peço desculpa ao Rudolf Rocker, coitado, né? Eu resumi o trabalho de 10 anos da vida dele de maneira muito superficial em talvez um pouco mais de 1 hora. E recomendo aos ouvintes que leiam, né? Porque realmente esse resumo que eu fiz aqui é um resumo, uma visão, uma vista aérea muito, muito simplória de um tema que é muito complexo. E eu, com certeza, não abandonei essa obra. Eu terminei de ler e creio que eu vou voltar nela e tentar digerir, né? Porque não é uma obra que você lê num dia e na outra semana você já tem uma revelação, uma epifania do que ele está defendendo. E acho que o Rocker ele se consolidou como um dos grandes analistas, né, da realidade dentro do anarquismo, um cara que contribuiu muito, e eu acho que a gente tem que retomar esse hábito de ler os clássicos, não por dogmatismo, pelo contrário, mas às vezes a gente está lendo uma coisa ultra contemporânea achando que aquilo ali é precursor, que é totalmente inovador, e na verdade às vezes reproduz uma coisa que os sofistas estão falando lá na Grécia, né? Uma coisa que já foi inclusive debatida em outro momento. Então a importância da militância anarquista, ler os clássicos, estudá-los, extrair lições ali para a luta social. Acredito que esse livro aí inclusive quebra uma série de dogmas que a gente vê circulando de maneira mais contemporânea no campo da esquerda, né? Algumas noções equivocadas no campo da cultura, visões muito restritas sobre a ciência, sobre o próprio Estado, sobre a análise da realidade. Então a gente tem que ter modéstia quando a gente for ler esses livros e ao mesmo tempo se inspirar neles para fazer as nossas próprias análises da realidade. E é isso, leiam o Rudolf Rocker, tem a obra, não tem em português, né, infelizmente, mas tem a obra em espanhol, em PDF aí, dá para achar. E, enfim, pretendo também um dia continuar aí, falar mais da obra dele, talvez de maneira mais pausada. E é isso aí, acho que nos ensina muito ao tempo presente. Legal. Fechamos bem aqui que a gente sempre bota a música, né? O podcast nosso, além de falar de história, de ciência e etc., a gente também fala muito de música. Eu lembrei aqui de umas conversas que eu tive com meu camarada Skinner, que nessa série em si, ele sempre troca ideia comigo sobre os episódios, e a gente estava conversando esses dias aí sobre um assunto que tem bastante a ver, né? Que se a gente for pegar todos os estilos musicais, né, os melhores, os mais legais, vamos dizer assim, todos eles nascem da classe trabalhadora, né, das comunidades negras, enfim, você pega o rock, o rap, o reggae, o jazz, enfim, tudo mais, né, para mostrar como o negócio, a cultura não é
Não é algo estanque que nasceu da cabeça de alguém. Daí depois eles vêm lá e cooptam, né? Vira tudo, sei lá, sertanejo universitário, essas porcaria aí, mas desculpa, que você não gosta, né, o Rafael, de sertanejo universitário? Desculpa se... Não, sertanejo universitário não. Eu já acho o nome já muito complicado. De universitário a gente já vê que vem coisa ruim por aí. Bom, chegamos aí ao final dessa série Leituras do Anarquismo, com o último episódio, o 13º episódio. Agradecer a todo mundo que veio falar com a gente, da hora. A notícia ruim é que ela acabou, mas a notícia boa é que o Desobediência Sonora vai continuar e falando de todos esses assuntos, de vários autores, aprofundando também sobre todos esses autores que a gente falou. Então aí até os próximos episódios e as próximas séries que vem por aí. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras na Antena Rebel, né, às 9 horas, com episódios inéditos, que é a rádio que fica dentro da Antena Zero, a rádio punk de músicas rebeldes. E quem não conseguir ouvir no dia é só entrar lá no Spotify ou em todas as plataformas, agregadores de podcast, YouTube e tudo mais, que a gente tá lá. Valeu aí, até a próxima. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.